Olá, então quer dizer que você vai ser pai, então. Primeiramente, meus parabéns, meu amigo, tá? Você chegou ao vídeo certo. E não desespera não, segura a onda aí que eu acabei de passar por tudo isso que você vai passar. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência e te dar alguns toques que vão ser fundamentais, tanto nesse período de gravidez e também no período de puerpério, falar um pouco de paternidade. E isso aqui não é cagar regra, tá? É compartilhar um pouco da minha experiência. Espero que te ajude, espero que te deixe mais calmo. Eu passei por isso, eu sei como é foda, cara, é foda, não é fácil. Ainda mais quando você tem um filho que não tá planejado, né? Você não tá esperando de repente aquele testezinho ali de gravidez dar positivo e, enfim. E aí é importante que você pegue algumas referências sobre como vai ser para você não se espantar, né? Não assustar com nada que faça parte do processo. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: ela tem plano de saúde? Porque se ela não tem e engravidou, não adianta mais, tá? O período de carência para parto é 10 meses em todos os planos. Então você vai ter que ou pagar particular ou ir para a rede pública. No meu caso, a gente não tinha plano de saúde, tá? E aí eu tive que pagar o parto, tudo particular. Foi aproximadamente R$ 20.000, tá? Que eu tive que desembolsar. Porque, assim, porque a gente não foi para a rede pública. Agora, de qualquer forma, faça o plano de saúde, tá? Mesmo ela já estando grávida, porque você já consegue aproveitar o plano de saúde agora, nesse período de gravidez, nos exames ali, ultrassom, tudo isso o plano vai cobrir, só não vai cobrir o parto, beleza? Além disso, cachorrada desgraçada, viu? Além disso, o plano é importante porque o seu bebê, quando ele nascer, ele vai ter 30 dias dentro do plano da sua esposa, independentemente de qualquer coisa. Ele tem direito, isso é por lei, né? O bebê tem direito a 30 dias de plano, mesmo a mãe não a mãe tem que cadastrar ele lá, tá? Tem que avisar que a criança nasceu. Então vamos lá, você vai ser pai. Eu sei que é complicado, você, né, deve estar passando muita coisa na sua cabeça, da sua esposa. Quando isso acontece, a gente recebe a grata surpresa, né, que vai ser pai. A cabeça da gente frita, é normal, faz parte, mas a gente frita muito numa coisa que não tem muita importância, que é o quê? Que é dinheiro. Eu não tenho, eu ainda não sou rico, eu queria ter conquistado uma casa, uma mansão, uma Lamborghini, um Porsche, enfim, a gente fica com esses pensamentos voltados para dinheiro, que eu não vou ter condições, eu ainda não tenho condições de ter uma criança, porque é caro. Enfim, cara, desencana disso, porque criança é barato, entendeu? Criança, desde que você tenha um filho saudável, e aí vai depender da sua saúde da sua esposa e de outros fatores, mas desde que você tenha um filho saudável, é tranquilo, cara, entendeu? A criança ela não precisa de dinheiro. A criança, o custo dela é baixo, é só fralda. Não, é muita fralda, mas, velho, não é aquele bicho de sete cabeças. Então, para de ficar pensando em dinheiro. Já para. Isso não é um problema e não vai se tornar um problema depois que seu filho nascer, tá? Isso é uma pilha errada que a gente fica se comparando com as pessoas, comparando com pessoas da internet, com as vidas perfeitas e tal. Esquece isso. Tá? A criança ela vai precisar, e a sua esposa também durante o período de gravidez, de tempo, o seu tempo. Então, com isso que você tem que se preocupar. O tempo para você fazer as tarefas da casa, por exemplo. Porque, cara, a mulher engravidou, ela não quer sair de mais porra nenhuma, não faz mais porra nenhuma. A frase "eu estou grávida" é a frase que você mais vai escutar sempre que ela fizer algo errado e sempre que ela precisar não fazer nada, né? Ficar no espaço dela. E faz parte, desde o momento que a mulher engravida, essa ação dos hormônios e o corpo dela vai mudando, o psicológico muda pra caralho, isso é verdade, cara. Então, assim, você vai ter que ter muita paciência com a sua esposa. Muita paciência, paciência pra caralho. Por quê? Tem muitas coisas que eu nunca vi o pessoal falando, mas a mulher, cara, tá grávida, ela fica meio biruta da cabeça, entendeu? Por exemplo, ela te conta uma história, daí a pouco ela, alguns minutos depois ela tá te contando a mesma coisa, ou no outro dia tá te contando a mesma coisa. Então, tipo assim,
perdas de memória é muito comum na gravidez. A mulher às vezes esquece de fazer uma coisa que ela ia fazer, esquece chave, esquece coisa na casa dos outros, esquece de pagar uma conta. Então, assim, tenha em mente que a sua esposa, durante esse período de gravidez, não é mais confiável para lembrar de coisas importantes, tá? Então, isso tudo vai ficar no seu lombo. Então, assim, tenha paciência. Outra coisa, mulher chora, cara. Às vezes do nada começa a chorar. E isso é uma coisa que meio que irrita a gente, né? A gente que é homem, a gente não tem muito. A gente é mais prático, né? Quer pegar, quer resolver. Mulher tem toda aquela questão sentimental. Agora você imagina, cara, com a criança na barriga, assim, um turbilhão de hormônios ali pulando, pipocando dentro dela. E então, assim, vai ser muito complicado, cara. Vai ser muito complicado. Mas calma que isso piora depois. Então, tenha calma e tenha principalmente paciência, porque a mulher não vai querer fazer porra nenhuma dentro de casa, e ela também fica meio biruta. Além disso, ela fica estressada, ela acha que o que ela está carregando na barriga, que é o seu filho, parece que é o imperador do universo, entendeu? Parece que ela está carregando o grande rei supremo do planeta Terra. Então, tudo para ela tem que ser na hora. Na hora, tem que ser, não pode ter atraso. Tem até um vídeo na internet, vou ver se eu acho, coloco aqui, que a mulher pede o cara para pegar um copo d'água, sei lá. O cara volta em 1 minuto e ela fala que o cara demorou. Então é bem isso, é meio loucura mesmo da cabeça. Mas é algo que é natural, entendeu? Assim, não adianta você ficar com raiva da mulher e tal. Só que aí eu te alerto para a seguinte situação. Isso vai piorando ao longo da gravidez. Isso vai ficando cada vez mais crítico. Esses ataques emocionais, essas questões de, né, de humor ali que você vai ter que lidar. Então, assim, vai se agravando até o momento do parto ali propriamente dito. Outro ponto que eu preciso levar em consideração é em relação a sexo. A partir do momento que a esposa engravida, meu amigo, esquece, entendeu? Esquece. A partir do momento que ela engravidou, ela pode até transar com você, mas vai ser contra a vontade dela e para você, para te satisfazer. Então, assim, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, aquela putariada que vocês tinham, aquela intimidade toda, esquece, meu amigo, esquece, porque vai ficando cada vez mais complicado. Libido ela já não tem mais com o passar do tempo, então você tem que ter mais paciência, porque você vai ficar por conta, né, das tarefas, né, além do trabalho. Você tem que trabalhar para pagar as contas, então você fica por conta das tarefas, ou você paga alguém para fazer, porque não adianta você arrumar confusão, porque você vai arrumar uma confusão que vai desencadear uma confusão muito grande, entendeu? Então, assim, vai na minha. E além disso, você não tem mulher também, que você não tem. Não tem. Aí isso tudo a gente sofre, né? Ninguém fala disso, né? Paternidade, como que o homem passa por uma gravidez e tal, mas enfim, a gente tem que lidar com tudo isso, né? Trabalho, casa, a esposa instável emocionalmente, e a gente não pode fraquejar, né? A gente não pode estressar, a gente não pode coringar, né? A gente não pode chutar o balde, não pode gritar, a gente não pode, a gente tem que guardar tudo, entendeu? Embrulha tudo e ó, senta em cima. Então, gravidez, meu brother, vai ser isso, tá? Vai ser basicamente isso. A mulher fica chata pra caralho, fica chata, velho. Sabe a pessoa chata? Tipo, você chega, abre a porta. Ela vai reclamar que você abriu a porta. Não, mas que você abriu a porta forte demais, que não precisa abrir desse jeito, que você me assusta. Então, tipo, fica chata num nível, irmão. Mulher já é chata naturalmente, mas fica muito mais. Então, assim, prepare-se para isso. Tenha tudo isso em mente. Tá? Tenha tudo isso em mente, que você vai ter que passar por isso. Aí aqui eu tô considerando que você engravidou uma mulher que você tá junto com ela, né? Nem tô cogitando aqui se engravidou uma vagabunda qualquer na rua, que aí o vídeo deveria ser outro. E aí, ciente de tudo isso, que agora que você está assistindo esse vídeo você já sabe que vai rolar, você tem que achar uma forma de curtir esse processo aí da gravidez, porque a barriguinha vai crescendo, né? O maior choque que você vai ter é quando você for no primeiro ultrassom, irmão. Porque você vai no ultrassom ali, você vê
Então você vê a criança ali, você escuta o batimento do coração dela. Então, assim, é o primeiro choque de realidade, é quando a ficha começa a cair, porque até então a ficha não caiu. Então você não está sentindo, né, a criança desenvolver ali, você não está sentindo tudo que a mulher está sentindo, mas isso vai mexendo também com o seu psicológico, à medida que essa ficha vai caindo, você vai se planejando, vai fazendo o quartinho do neném e tal, até você descobrir o sexo, né? Você descobre o sexo também no ultrassom, ou se quiser fazer chá revelação, não fiz porra nenhuma dessas coisas, sabe? Eu fiz. E aí quando você descobre o sexo do bebê, é a melhor fase porque você não fica com aquela dúvida do que vai ser, você já começa a se preparar. Se for menina, eu vou ter que ser um pai assim, se for menino, eu vou ter que ser um pai assado, entendeu? Agora, ao longo desse tempo, se você conseguiu ficar livre dessa preocupação financeira, você vai passar uma gravidez muito tranquila, sabe? Porque você vai ter, né, vai ter psicológico para lidar com o que realmente importa. E aí, meu amigo, é a oportunidade de você deixar de ser o lixo que você sempre foi e se preparar para ser alguém melhor, porque afinal de contas, depois que seu filho nascer, você vai precisar amadurecer em vários aspectos, sabe? Alguns são mais maduros que outros, mas se você ainda tá patinando aí, ainda tem atitude de moleque, cara, essa é a hora de parar, porque você tem 9 meses para se desenvolver, para se tornar um pai, porque depois que nasce você já é pai. E aí que pai que você vai ser? Vai ser baseado em toda essa reflexão de 9 meses que você construiu ao longo desse tempo, né, de 9 meses, até que seu filho nasce, cara. E o dia do parto é um dia mágico, é um dia que tem que ser lembrado. Então tire foto, filme, faça essas coisas, sabe? Se puder pagar alguém também para poder fazer isso. Mas quando a criança nasce, tudo é impressionante como tudo. Cara, as coisas se encaixam, entendeu? Até vi uma frase que diz o seguinte: que ser pai te livra do sofrimento de lidar consigo mesmo pro resto da sua vida. A partir desse momento você já não interessa. E aí você já não interessa pra você mesmo, entendeu? É como se você passasse o bastão. É igual aquelas corridas de revezamento, né? É tantos metros de revezamento que o corredor de trás passa o bastão. Então toda aquela ambição que você tinha, eu quero ficar rico, quero isso, quero aquilo, cara, isso vai lá para baixo. Porque o que você não realizou, se o seu filho realizar e se você trabalhar junto com ele para que ele chegue mais longe, essa vitória ela funciona como se fosse sua também. Então todas essas conquistas que virão através dela serão conquistas suas, até mesmo porque você passa a viver através do seu filho, né? Então você enquanto pai, o que acontece? A sua genética está ali dentro, você está vivendo dentro do corpinho dele ali. E dali para frente vai ser ele, cara, entendeu? E isso não é, isso é a melhor coisa que tem, porque não importa se a gente vai chegar mais longe, entendeu? Então, se até onde a gente chegou, a gente vai continuar trabalhando e tal, correndo atrás das coisas, mas não importa, entendeu? Não importa. E essa questão de não importar é um peso que a gente tira das costas. Então, assim, é massa pra caralho. Cara, o meu não foi planejado, veio, mas veio na hora certa. Não se preocupe com grana, aparece ajuda de tudo quanto é tipo de lugar. Cara, a gente ganhou tudo. Tudo. Juro por você. Até fralda, assim, a gente tá comprando fralda agora. Porque a gente ganhou tudo, cara. A gente não gastou nada, a gente gastou com parto, né? E com plano de saúde, essas coisas. Agora, em relação à criança, velho. E depois que nasce, velho, não tem despesa, tem porra nenhuma. Vai ter despesa ali quando for pra escolinha. Agora, enquanto é bebê, irmão. Então, do momento que nasce pra frente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque é um outro capítulo dessa história. Eu tenho muitas orientações extremamente importantes pra você, tá? Então, eu acho que eu vou fazer outro vídeo. 30 dias sendo pai, 60 dias sendo pai, eu acho que é mais interessante. Porque aqui eu falei apenas do período de gravidez, que é o descobrimento,
né, as suas preocupações, como você vai lidar com isso até o dia do parto. Daí para frente é outro capítulo. E eu acho que cabe um outro vídeo. Se você gostou dessa reflexão aqui, você vai ser pai, parabéns. Se você ainda não vai ser pai, mas pretende, eu acho que esse vídeo te serve, vai te servir também. Beleza? Eu vou ficar por aqui porque, pô, tô fumando aqui esse Romeu e Julieta, eu não quero ficar aqui na frente da câmera o tempo todo. Mas, se esse vídeo te serviu de alguma coisa, se inscreve na porra do canal aí, só pra poder aumentar o inscritos, entendeu? Pelo menos até 1000 aí, porque parece que quando dá 1000 o canal pode monetizar e aí o canal pode ser entregue para mais pessoas, enfim. Se inscreve aí, forte abraço e espera o próximo vídeo, tá? Que se você tá passando por uma fase difícil, prepara que depois que nasce pode piorar. Forte abraço.